Evangelho deste 22 de setembro de 2019, São Lucas, no seu capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13, trata da questão do dinheiro. Jesus dá o exemplo de um administrador ameaçado de demissão pelo seu patrão, de como ele disse que lidaria com o dinheiro. No primeiro momento dá a impressão assim até que Jesus e o seu narrador, São Lucas, elogiam o administrador no seu ímpeto corrupto, no seu ímpeto desonesto. Na verdade, então, e aí eu trato do primeiro ponto, o administrador, exemplificado por Jesus, mostra a sagacidade, a inteligência na lida desta coisa poderosa que, abaixo de Deus, é o que mais domina o ser humano, que é a questão do dinheiro. O dinheiro é coisa poderosa, tanto que mais abaixo o Evangelho dirá que há que se escolher, não dá para servir a dois senhores. Um ao Senhor que se tornou servo, um ao Senhor que se tornou encarnado, um ao Senhor misturado com o povo, que é Jesus, e o outro é o Senhor dinheiro, poder econômico que perpassa todas as relações do ser humano, até mesmo aquelas das pessoas mais simples, mais pobres, com quem Jesus se relacionava e entre cujas pessoas Jesus sempre se encontrava. O administrador ameaçado de demissão, mostra o que faria com os devedores do seu patrão, perdoando os juros, as correções monetárias dos juros impostas pelo patrão e pelo sistema econômico dominante para ganhar vantagens para eles, ganhando a simpatia e a amizade deles, agora ameaçado de desemprego. Aí que está exatamente o ensino ético do reino que Jesus veio trazer. Devemos ter a decisão do administrador, a capacidade de lidar com o dinheiro colocada em prática como administrador, mas não a desonestidade dele, não a opção dele pelo Deus dinheiro, mas a escolha por Jesus, pela proposta do seu reino. Tanto é que Jesus diz no final do seu ensino aos discípulos e discípulas dele, não é a grande massa, mas a como os discípulos e discípulas de Jesus devem se conduzir nessa questão. Jesus disse que bem-aventurados são os que são fiéis nas pequenas coisas, porque também serão fiéis nas grandes. É claro que se invertermos esta bem-aventurança, esse princípio, haveremos de entender que aquelas pessoas que são assim modeladas, inspiradas, orientadas com força de absoluto pelo reino de Jesus, o terão como princípio máximo, como princípio dominante e absoluto de suas vidas, que é o maior dos valores. Por isso, sendo fiéis a esse maior dos valores, que é o reino, as pessoas também serão fiéis às pequenas coisas, que é a aplicação do dinheiro a favor do bem, a favor da compaixão, a favor da justiça, a favor da paz, a favor da promoção, recuperação e libertação das pessoas. Aí as pessoas serão fiéis. Eu conheço muita gente assim que ocupa um naco do poder, ocupa alguma coisa do poder e continuam sendo simples.
absolutamente preocupadas e ocupadas com as pessoas que precisam de solidariedade, que precisam de justiça, que precisam de equidade. Assim como conheço pessoas que são como o lado desonesto do administrador da parábola que Jesus conta. Ocupam o poder para explorar, para se autoempoderarem, para manipularem as pessoas, optando por este Senhor, o Senhor do dinheiro. É evidente que na abordagem desse tema, São Lucas, ao trazer Jesus, nos ensina que o dinheiro tem influência enorme e ele deve ser tratado com o peso do que significa o reino de Jesus, da fidelidade nas pequenas coisas, sendo leais às pessoas nas pequenas coisas, para sermos leais ao próprio Jesus também nas grandes coisas. Ou o reino vale para as grandes coisas, para as grandes decisões, para os grandes valores da nossa vida, e também para as pequenas, ou não vale para nada. E nesse sentido, hoje nós vivemos uma crise de grandes igrejas e igrejas grandes que viraram verdadeiros balcões bancários para tratar simplesmente do dinheiro e do uso das pessoas a favor de ganhos, a favor do poder econômico, a favor da ocupação, inclusive, do poder do Estado para atender os interesses dos seus donos e não mais do reino de Jesus. Então esta parábola é de um grande significado para nós hoje, neste momento de crise do dinheiro, crise do capitalismo, crise de valores. Ou nós optamos por seguirmos Jesus, inclusive nisto, a divindade que ele representa, o Senhor absoluto que ele representa, para servirmos aos objetivos do seu reino, ou escolhemos o Deus do dinheiro. Não há alternativa. As pessoas que se aproveitam de relações para explorar, para matar, para destruir o outro, para lhe roubar, optam pelo Deus dinheiro. Pessoas que, mesmo tendo o oferecimento das outras pessoas, que queiram ajudar, que queiram doar, que compreendem as agruras do sofrimento, da pobreza da gente, e que não se aproveitam disso, são fiéis nas pequenas coisas, portanto são dignas de respeito, de fidelidade, de consideração, porque seguem Jesus nessas mínimas coisas, como também nas máximas do valor do reino que Jesus veio nos trazer. Esse é o grande desafio. Quem quiser seguir Jesus, aproveite os seus dons, principalmente de administração, para orientar a sua vida, orientar a vida dos discípulos e discípulas de Jesus, para colocar tudo à disposição do reino de justiça que ele veio nos trazer. Esse é o grande desafio para hoje. Pensemos e nos inspiremos pela proposta de Jesus, o servo que veio para servir a humanidade, por isso é o nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.